Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso gigante da colina. Vamos falar sobre reforços, é a pauta principal desse vídeo, né? Dois jogadores aí que foram oferecidos ao Vasco da Gama, dois jogadores estrangeiros, um argentino, um uruguaio. Será que existe a possibilidade dessas negociações avançarem? Vamos falar aqui sobre isso, vamos falar sobre cada um deles, né? Também vamos falar sobre Riquelme, o lateral esquerdo do Vasco que renovou o seu contrato. Então tem muita coisa aqui para a gente conversar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixa aquele like que é muito importante e se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, confere rapidinho. Se você ainda não tiver inscrito aqui no canal Machão da Gama, se inscreva, já somos mais de 160 mil vascaínos. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e já começo perguntando se você quer ganhar R$500. É claro que você quer, né? Quem não quer levar quinhentão para casa? E bom, em parceria com a 1xBet, aqui no canal a gente vai sortear no final desse mês R$500, isso mesmo. E como eu faço para participar, Juninho? É simples. Vai aqui no comentário fixado desse vídeo, clica no link, faz um pequeno depósito no site da 1xBet, de qualquer valor, você clica no link, o link te leva para o site da 1xBet. Lá no site da 1xBet você faz um pequeno depósito de R$10, R$15, enfim, o valor mínimo. Aí você tira um print desse comprovante de depósito e manda para o e-mail que está no comentário fixado. Fazendo isso, automaticamente você participa do nosso sorteio, beleza? E o dinheiro que você colocar lá na 1xBet, os seus R$10, R$15, fica para você fazer as suas apostas esportivas e quem sabe ganhar ainda mais dinheiro. Além disso, é uma forma, é claro, de você contribuir aqui com o canal Machão da Gama. Você participa do sorteio e contribui aqui com o meu trabalho, beleza? Então, tô esperando aí o seu comprovante no e-mail que tá lá no comentário fixado. E bom, vamos aqui começar com as notícias do Vascão. Começar com uma novidade, né? Hoje tem estreia do podcast Fala Vascão, que é uma novidade aí da Vasco TV. E o primeiro convidado, né, que vai estrear esse podcast é ninguém mais, ninguém menos do que o Irã Ferreira, o vascaíno luva de pedreiro. Isso mesmo, tá aparecendo o banner aí na sua tela. Hoje, às 7 horas da noite, ao vivo na Vasco TV, estreia do podcast aí Fala Vascão, que será apresentado por Vaguinho Pinto e pelo meu amigo Gustavo Casimiro. Não, Casé não, tá? É o sobrenome só que é Casimiro, mas é o Gugu, gente boa demais, trabalha aí no marketing do Vasco e está também liderando esse projeto junto com o Vaguinho. Estreia hoje do Fala Vascão, 7 horas na Vasco TV, junto com o Luva de Pedreiro, rapaz. Vai ser imperdível isso aí, estou ansioso para ver. E mudando de assunto, vamos começar a falar sobre renovação, possível chegada de jogador, especulação, etc e tal. Primeiro, Riquelme, o lateral esquerdo Riquelme, uma das principais promessas do Vasco aí dos últimos tempos, renovou o seu contrato ontem. O Vasco acertou mais uma renovação de contrato com um jogador aí das categorias de base, né, oriundo das categorias de base. Trata-se de Riquelme, lateral esquerda, que é promessa aí do gigante da colina e que está no elenco profissional desde a temporada passada. O novo contrato do jogador já foi assinado e a diretoria vai divulgar em breve. O novo contrato de Riquelme com o Vasco vai até 2027. O jogador que já despertava interesse aí, né, do futebol lá de fora, o Vasco conseguiu se resguardar e renovar o contrato do Riquelme até 2027. Bola dentro do Vascão. E falando aqui agora sobre possibilidade de reforços, né, alguns nomes sendo ventilados aí no Vasco, sendo especulados, né? Ontem se falou no Jean Carlos, meia do Náutico, que vem jogando muito bem, né? Fez uma excelente Série B na temporada passada, é o principal jogador do Náutico. O Vasco tem interesse nesse jogador, mas ainda não avançou, né? Não abriu nenhum tipo de negociação. E é uma negociação difícil, porque o próprio empresário do jogador acredita que é difícil, a não ser por uma quantia financeira, né? Pagando a multa ali que ele tem
no Náutico. Então, apesar aí do interesse, né, de ser um jogador que interessa ao Vasco, a situação do Jean Carlos do Náutico não deve avançar. Assim como a do Daverson também, né, que a tendência também é que não venha para o Vasco da Gama. São dois nomes aí que foram especulados no início dessa semana. Outra coisa que muito foi comentada também é em relação ao dinheiro do empréstimo da 777, aqueles 70 milhões, né, que chegaram inicialmente. Bom, tinha surgido a informação de que o Vasco poderia utilizar 10%, né, desse dinheiro para contratações, para procurar jogadores, para investir em jogadores para a Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, ontem o presidente do clube, Jorge Salgado, deu uma entrevista ao Globoesporte.com dizendo que não vai utilizar esse dinheiro para a contratação de jogadores. Nem uma parcela, nada. Que esses 70 milhões serão utilizados aí apenas para deixar o clube em dia, pagamento de dívidas, etc e tal, salários, enfim, meio que botou ali uma água no chope, né? Dizendo que esse dinheiro não será utilizado para a contratação. Assim, mais uma vez, eu acho muito temerário, né? Essa política de austeridade aí do senhor Adriano Mendes e que o Jorge Salgado embarca, fecha os olhos e vai com tudo. Ano passado se mostrou um fracasso, né? Deixando o Vasco aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Esse ano, mais uma vez, começa sendo um fracasso. Vasco fora da Copa do Brasil, Vasco perdendo todos os clássicos no Campeonato Carioca, e aí tem uma Série B pela frente. O Vasco tem que reforçar o time. Tem um dinheiro ali que poderia, né, ser utilizado, e mais uma vez eles vêm com esse papinho de austeridade para não utilizar o dinheiro. Enfim, é muito arriscado, é muito perigoso. Vamos ver o tipo, né, de contratação que eles vão conseguir fazer sem dinheiro, mas essa diretoria aí cada vez mais se mostra incapaz, e é por isso, né, que cada vez mais também a torcida do Vasco é favorável à SAF, porque não aguenta mais essas diretorias incompetentes que passam pelo clube, né? Então tá todo mundo doido também para se livrar de Jorge Salgado, de Adriano Mendes, de ver esses caras longe do Vasco, né? Bem longe do futebol do Vasco, né? Deixar o futebol do Vasco para profissionais administrarem, porque na mão desses caras aí, pelo amor de Deus, né? Não vai a lugar nenhum. Mas enfim, de toda forma, a 777 está tentando ajudar o Vasco aí a contratar reforços, disponibilizou ali uma dupla europeia, né, de analista de desempenho para poder mapear aí alguns jogadores para tentar ajudar nessas contratações para a sequência da temporada. O Vasco que já tem fechado o Lucas Oliveira, né, destaque aí do Bangu no Campeonato Estadual, uma contratação que aconteceu antes, né, dos analistas da 777 começarem ali a tentar ajudar o Vasco. E segundo o Joel Silva, do site Jogada 10, o Vasco também já tem fechado aí com outro jogador que o nome é mantido em sigilo. O canal Atenção Vascaínos ontem também confirmou essa informação, que o Vasco já tem mais um jogador fechado e deve ser anunciado em breve. Até o momento não foi anunciado, mas esse jogador está fechado e a gente está aí tentando descobrir, né, quem é esse jogador aí que o Vasco já assinou e falta divulgar. E ontem à noite surgiu a informação de dois jogadores gringos, né, dois sul-americanos, um argentino e um uruguaio, que foram oferecidos ao Vasco da Gama. Informações também do canal Atenção Vascaínos. O primeiro é o atacante Benjamin, de 21 anos, do River Plate, que foi oferecido ao Vasco e é visto aí como um bom nome para reforçar a equipe cruz-maltina. Esse jogador também teve o seu nome ligado a outros dois clubes brasileiros, o Botafogo e o Atlético Mineiro. É um ponta-direito que tem contrato aí até junho deste ano com os argentinos, mas que para sair imediatamente de lá precisaria aí de uma compensação financeira. Aí que entra, né, a situação do dinheiro, né? Se tem o dinheiro ali, usa, meu amigo, usa, paga ali, parcela, sei lá, dá um jeito. O contrato dele está terminando, vai até junho, então tem mais 3 meses de contrato só com o River Plate. Com certeza tem negócio, né? Porque daqui 3 meses ele vai sair de graça do River. Então o River nesse momento vai aceitar ali uma compensação financeira menor pelo jogador. Enfim, de toda forma, o Benjamin, atacante de 21 anos que foi oferecido ao Vasco, é visto como uma boa oportunidade de negócio. Um outro nome que foi oferecido foi o do meia Carlos de Penha, que tem 30 anos e atua pelo Dinamo de Kiev da Ucrânia.
ele é uruguaio e está lá no futebol da Ucrânia. Vocês sabem que a situação na Ucrânia não está nada legal, né? E tem aí, inclusive, uma recomendação da FIFA, né? Um acordo da FIFA liberando os jogadores que atuam na Ucrânia para voltar para os seus países, para ir para outro lugar, etc. e tal. Esse jogador foi oferecido, a negociação dele seria por empréstimo, né? E seria uma negociação tranquila, fácil de fazer, por conta dos problemas que têm acontecido lá na Ucrânia. Mas, segundo informações aqui do canal Atenção Vascaínos, o uruguaio não é visto assim pela diretoria como o jogador que vai chegar e vai decidir, né? Um jogador que será decisivo para o Vasco. Por isso, neste momento, o Vasco ali analisa esse jogador, mas não vê assim como prioridade. De toda forma, o Carlos de Penha, 30 anos, foi oferecido. E aí eu fico pensando, né? Cara, como que um jogador que atua no Dinamo de Kiev, né, que é um dos principais clubes aí lá da Ucrânia, joga campeonatos europeus, etc e tal, cara, como que um jogador desse não passa no crivo da comissão técnica do Vasco, né? Não, esse aí não serve. Mas o fulano de tal do Bangu passa no crivo, o fulano de tal do Madureira passa no crivo. Esquisito esse crivo aí da comissão técnica, hein? Mas enfim, no mais é isso, né, rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Tendo mais informações, eu volto aí para falar sobre o nosso gigantão. Aliás, parte da tarde, né, estarei aqui com a segunda edição para falar mais sobre o nosso Vascão. Peça o seu like, que é muito importante. Peça a sua inscrição também aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!